Dando continuidade, então, vejamos a liberdade de imprensa nos Estados Unidos, que seria um caso específico da ideia de liberdade de expressão a partir da instituição imprensa. Será que a imprensa tem, dada a liberdade de expressão e especificamente liberdade de imprensa, carta branca, né, um cheque em branco para dizer, escrever, veicular o que ela quiser? Vejam, não necessariamente. Vamos trabalhar isso primeiro teoricamente. Duas teorias opostas, a teoria libertária e a teoria democrática. A teoria libertária, centro, o autor da mensagem, de viés individualista. Então, quem tem liberdade de expressão? Eu tenho liberdade de expressão. E como eu tenho essa liberdade de expressão? Como eu quiser. Já vimos problemas, não é? Nós já antevemos problemas acerca disto, porque isso tende a um caráter absoluto inerente à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa. Tá? Então, nós já sabemos que isto remete a problemas. Vejamos a teoria democrática. Centro é o receptor da mensagem, com o ideal de autogoverno, cidadãos dotados de informação relevante para, entendendo a sociedade à sua volta, poderem se direcionar ao autogoverno. Aqui nós temos uma visão idealista no sentido negativo da palavra, no sentido ruim da palavra, utópico, no sentido ruim da palavra, né? Talvez isto só tenha lugar em termos teóricos, mas não em termos práticos. Há graves limitações práticas para isto. Isto tem validade em termos teóricos e também em termos práticos. Visão realista, possibilidade de efetivo debate político-social. Nos Estados Unidos nós temos o entendimento do FCC a partir de 1949, a Comissão Federal de Comunicação ligada ao Poder Executivo em nível federal, ligada à presidência dos Estados Unidos, na doutrina da imparcialidade. Vejam como a doutrina da imparcialidade de 1949 nos Estados Unidos faz uma regulação do funcionamento do meio de imprensa e a partir de 3 critérios fundamentais. Coberturas isonômicas, isto é, tem 2 partes envolvidas na cobertura de imprensa. Então, uma parte vai ser criticada e a outra parte não vai ser elogiada. Sim, mas nós precisamos dar o mesmo tempo em telejornais radiofônicos, televisivos, a mesma área de cobertura jornalística impressa, revistas, jornais, tanto para a defesa quanto para o ataque das posições envolvidas, cobertura isonômica. Proporcionar ao ouvinte ou telespectador o conhecimento das diversas visões através da isonomia e garantia do direito de resposta para a parte que se sinta lesada. Numa linha do tempo, nós podemos então colocar a ação e o limite do FCC. Vejamos. Em 1949, então, a doutrina de imparcialidade da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, que se manifesta, entre outros, muito importante, no caso Red Lion. A rádio Red Lion fazia recorrentemente injúrias, difamação de um escritor americano sob o embasamento de liberdade de expressão. A rádio é uma pessoa jurídica. Então, ela tem liberdade de expressão. Então, ela pode dizer o que ela quiser, de quem ela quiser. Qual foi o entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1969? Difamação de um escritor sob alegação de liberdade de expressão não é coberto por liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Vejamos o que disse o juiz White. Não há, na primeira emenda, um santuário para o privilégio ilimitado da censura privada, operando num meio que não é acessível a todos. Então, vejam a desigualdade, a falta de isonomia, né? Nomia, norma, lei, né? O mesmo peso diante da lei. Tá? Então, a falta de isonomia entre as partes. Então, uma parte é a rádio Red Lion e a outra parte é o escritor. A rádio Red Lion se utiliza das tecnologias de radiodifusão para colocar em centenas de milhares de lares informação de difamação do escritor. Agora, o escritor vai passar de casa em casa dizendo: olha, foi mentira o que eles falaram de mim. Vai na outra residência, toca a campainha, ding-dong, né? Foi mentira o que eles falaram de mim. É desigual, é censura privada. Então, um meio tem uma inserção que o outro não tem.
e, portanto, isto não é coberto, segundo a Suprema Corte e à luz da doutrina da imparcialidade, por liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Isso é uma manifestação da teoria democrática. Entretanto, em 1980, nos anos 1980, o governo Ronald Reagan pôs fim à doutrina de imparcialidade, com tendência de radicalização das posições de imprensa e ininteligibilidade entre os grupos envolvidos, uma manifestação da teoria libertária. Então passa a validar a Rádio Red Lion? Não, aquilo é passado. Passa a validar Fox News, CNN, como pessoas jurídicas que têm liberdade de expressão em uma perspectiva de quase absolutização da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Então será que nós produzimos um ideal de autogoverno, de conhecimento por parte do cidadão com vistas ao autogoverno? Não. Nós, ao contrário, radicalizamos posições, a Fox News, por exemplo, claramente antidemocrata. A CNN nos Estados Unidos fazendo recorrentemente uma cobertura antirrepublicana, em especial contra o presidente Donald Trump. Então, isto cria o que Christian Dunker chamaria de condomínios. Então nós temos o grupo que assiste a Fox News, o grupo que assiste a cobertura jornalística da CNN e incomunicabilidade entre as partes, inviabilizando o entendimento geral da sociedade, inviabilizando o próprio autogoverno. E, de novo, o caráter idealista, negativo, utópico negativo em relação à teoria idealista, que não deixa de ter manifestações, por exemplo, aqui no Brasil. Doutrina da imparcialidade, eu coloquei uma interrogação. Cobertura sobre corrupção centrada em Lula no Jornal Nacional da Rede Globo entre dezembro de 2015 e agosto de 2016, estudo feito pelo Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, vejamos. Viés da cobertura: anti-Lula, pró-Lula, neutro. Neutro, nós tivemos entre dezembro de 2015 e agosto de 2016, 4 horas de cobertura sem peso, nem pró-Lula nem anti-Lula. Nem um instantezinho pró-Lula e 13 horas anti-Lula. Então, Lula é igual ao próprio demônio. Então a gente não tem o que dizer bem acerca dele. Acho que ele próprio teria o que dizer de bem, acerca de si. Ele poderia fazer uma defesa de si, mas isto não foi feito. E nós passamos a ter coimagem acerca de Lula, acerca de PT, neste período que está orbitando, que está próximo do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Não só o Jornal Nacional, vejam a capa da revista Veja à época. E, por sinal, é uma capa que faz plágio da Newsweek, que fez esta capa muito antes, sobre a deposição de Muammar Gaddafi, presidente da Líbia, em meio à Primavera Árabe. Então, isto é doutrina de imparcialidade? Não. E vejam qual é o cenário no qual nós nos encontramos hoje entre a comunicabilidade entre grupos diferentes na sociedade. São grupos incomunicáveis, porque passam a ter uma leitura dogmática e irrealista da realidade através deste tipo de cobertura jornalística. Que tem uma explicação. Vejamos esquematicamente. Teoria libertária idealista. Então, como eu disse para vocês lá no princípio, nós temos um emissor que tem liberdade de expressão em relação ao receptor objeto do discurso. Então, ele pode dizer o que ele quiser porque ele tem liberdade de expressão, inclusive para discurso de ódio. Agora, o discurso de ódio não vem dele. O discurso de ódio vem do grupo no qual ele se acha inserido. Então, eu sou da classe média, veja, já me coloquei, eu sou da classe média, tá? Eu valido o ideal de meritocracia, eu valido? Não. O grupo no qual eu me encontro é que valida isto. E daí a ideia de cotas nas universidades. Isto é privilégio. Então não sou eu que estou pensando, eu sou o veículo do grupo no qual eu me encontro.
Mas essa instrumentalização é de outra ordem. Poder político, econômico, ideológico, estrutura discursiva de negação do outro. Então o outro não tem validade, não tem humanidade diante da leitura que eu faço da realidade, que de novo não é uma leitura minha, é a leitura do grupo no qual eu me encontro. Voltando lá ao princípio dos nossos vídeos, dignidade da pessoa. Será que o ser humano, será que o outro está sendo respeitado na sua alteridade, na sua diferença frente a mim, mas na manutenção da humanidade de ambos? Não, não está. E isso se refere frequentemente a grupos minoritários vulneráveis na sociedade. Mulheres, negros, índios. Discurso do ódio, organizado então politicamente, dificulta ou inviabiliza a formação ou o fortalecimento de grupos minoritários vulneráveis. Agora, uma sociedade democrática pode tolerar que alguém fique tolhido de cidadania em condição de exposição e vulnerabilidade? Não, não pode. E quem reconhece estes problemas em relação à produção e difusão de informação, à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, é a teoria libertária? Não. Quem reconhece todos estes problemas aqui é a teoria democrática. E por isso que eu disse anteriormente que ela está dada dentro de um determinado contexto. E esse contexto dá concretude a ela como teoria. Tudo bem? Mas vamos aprofundar isso ainda um pouquinho mais. Nós temos novamente a teoria libertária, o emissor que veicula discurso de ódio em relação ao receptor, discurso que está enraizado no grupo no qual ele se encontra, tá? Supremacista branco, classe média, né, banqueiro, seja o grupo que for. Instrumentalização das demandas conservadoras do grupo social. Então, há um grupo dominante que faz essa instrumentalização de demandas. Então, vejamos, né, educação. Tá? Então, será que o grupo dominante, que trabalha com uma educação privatista, ligada ao pagamento de mensalidades mais ou menos caras, e, portanto, para um grupo de renda alta, uma educação elitista, quer a mudança dessa condição econômica, quer a mudança do seu status? Não, não quero. Agora, como viabilizar isto? Instrumentalizando o grupo, que manifesta na pessoa determinadas formas de entendimento da realidade, como, por exemplo, a ideia de meritocracia e de crítica às cotas nas universidades, as políticas afirmativas. Então, é um ideal da própria pessoa? Não. É o ideal do grupo no qual ela se encontra. Mas não é nem mesmo o ideal do grupo no qual ela se encontra. É um ideal instrumentalizado pelo grupo dominante na sociedade. Grupo dominante que tem então poder político e econômico, impossibilidade prática para os grupos minoritários vulneráveis manifestarem as suas demandas, porque este grupo tem poder político e econômico em uma imprensa concentrada, faz com que a sua forma de entendimento da realidade se torne hegemônica. E o que acontece então com os grupos minoritários vulneráveis da sociedade, as pessoas que estão em uma maior exposição, que estão em uma maior vulnerabilidade? Permanência da marginalização dos grupos minoritários vulneráveis. Isto é democraticamente válido? Eu diria que dificilmente. Mas isto é a abordagem da teoria libertária. Então, como nós podemos corrigir isto? Como os Estados Unidos corrigiam através da doutrina de imparcialidade do FCC derrubada nos anos 1980. Nós corrigimos isso através do entendimento da teoria democrática acerca da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão através dos meios de imprensa. Visto isto, vamos agora para uma próxima etapa do nosso entendimento sobre a liberdade de expressão, que é a liberdade de expressão e discurso do ódio junto aos seus argumentos teóricos. Afinal de contas, quem defende a teoria libertária, quem defende a absolutização da liberdade de expressão, defende isto com base no quê? Nós vamos trabalhar isto no próximo vídeo. Até já!